Silmou. A nega pensa que ele vai trabalhar. Mas ele põe o baralho no bolso, cachecol no pescoço. Ele vai pra praça, vai. Mas ele põe o baralho no bolso, Cachecol no pescoço, ele vai pra praça, vai. trabalhar, trabalhar. Trabalhar pra quê? Trabalhar eu vou morrer. Trabalhar, trabalhar. Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. Boa noite, seu Zé Pilintra. Boa noite, José. Como é que tem passado, meus filhos? Tudo bem. Que o Orixá nos dê força. Que assim seja. Fortaleça os nossos caminhos. Abra a nossa consciência de nós mesmos para que possamos concluir, né, minha filha? O Zé Pilintra tem uma prosa de hoje, sabe, minha filha? E a prosa é a minha conversa. A minha fala. O que eu falo para mim mesmo? Já começa por aí. E como eu me comunico, como eu converso, o que sai da minha boca quando eu estou interagindo com outro ser humano. O quanto nós devemos tomar cuidado. O que eu falo e o que eu penso todos os dias constrói a minha realidade todos os dias. A palavra tem poder, tem vibração, tem força própria. Assim como também os pensamentos. Qual o tipo de diálogo você tem consigo próprio? Como você se vê? Você sabia, minha filha, que a maioria disso que vocês chamam de limitações, a maioria disso foi criado por nós mesmos? O ser humano é uma criatura de hábitos, ele tem hábitos físicos, mas ele tem também hábitos comportamentais. Nada vai mudar se eu não começar a pensar de uma maneira diferente e avaliar como está o meu vocabulário, a minha postura diante a vida. Qual é a filosofia que me sustenta? Independente de religião, tá? Independente do seu credo. Qual é a base? Você está se sustentando em qual filosofia de vida? E como é que está esse diálogo? Não tem uma frase antiga? Aliás, quem disse não foi Jesus? Que sai da boca o que está cheio, o coração? E não foi Jesus que assim disse? E quando sai de mim, seu Zé, para o convívio com o meu semelhante, como está o meu diálogo? Ou talvez a falta dele. Porque não é só o que eu converso. Muita coisa que me machuca está também na falta de não conversar. Sabe essa coisa que vai pingando, e aí eu sei que tem essa mania, a pessoa senta com o Zé Pilintra, eu falo, minha filha, como é que tá? E a pessoa fala assim, foi a gota d'água, seu Zé. Vocês não têm esse dizer? Por que a pessoa fala para mim que foi a gota d'água? Porque foi guardando, foi guardando, foi guardando, foi guardando, e às vezes essa gota d'água foi uma besteira. Foi uma coisa que talvez seja insignificante, mas no que pingou, o copo transbordou. Seu Zé, como é que eu não deixo o copo transbordar? Você deixou de falar. Talvez porque não quer confusão. Talvez porque não quer se chatear. Ou talvez por assumir o que vem de lá para cá. Ah, eu vou falar isso, vai falar a mesma coisa. Mas qual é a maneira de você se comunicar? Como você se comunica? Ô, minha filha, tem um ditado, o Zé morreu em 1908, mas esse ditado era da época da minha avó. Quem não se comunica, se estrumbica. Como você passa a mensagem, altera toda a interpretação. Agora, eu sou só dono do que eu te disse. Como você entendeu, o problema é seu. Que eu não seja bruto, que eu não te dê um coice, que eu não seja mal educado. Eu sou dono do que está na minha boca. Como você interpretou, eu não tenho poder sobre isso. O quanto os meus filhos têm que aprender a se comunicar, seja relacionamento a dois, ambiente de trabalho, casa de santo. No momento que tem duas pessoas interagindo, o cuidado que você tem de como falar.
o que falar, porque tudo que você fala causa uma repercussão. Tudo que sai da sua boca repercute. Não tem um outro ditado que uma vez que saiu e falou, não volta? Não está lá? Não tem esse ditado? Uma vez que saiu, você já não é dono mais. Uma vez que saiu, que sortou, você já não é dono mais daquilo. E aí entra o quê? As coisas que a gente assume, hein? E fica guardando. Diálogo é a base do relacionamento, minha filha. Seja ela em qual instância você for me avaliar uma relação. O diálogo é a base. Se você não está feliz com uma coisa que o outro disse ou que o outro fez, chega e conversa. Mas chegar e conversar não é atacar. Não é jogar pedra. Não é fazer o outro de errado. Abra o seu coração. Olha, quando você fala dessa maneira comigo, eu fico triste. Não tem necessidade da gente falar dessa maneira. A gente pode viver em harmonia. Aliás, eu acho que a gente merece. Quem é que não quer estar feliz? Quem é que não quer viver com qualidade de vida? Agora, qual é o ser humano que não se relaciona? Fala pra mim. Não é só na área conjugal. Ninguém é ermitão. Tudo que vai, volta. Existe na psicologia uma frase chamada reforço de comportamento. É muito comum na vida a dois, a pessoa está reforçando no outro exatamente o comportamento do que ela tanto reclama. O mesmo comportamento que tanto dói, você vai ver na psicologia a frase reforço de comportamento. Em outras palavras, palavra de Zé Pilintra, qual é a minha participação nisso que eu reclamo tanto? Será que não tem? Então aí entra a autorresponsabilidade. E no momento que entra a autorresponsabilidade, eu vou me despedir da vitimização. Ah, é porque ela faz assim. Ah, é porque ele faz assim. Ah, é porque ele deixou de fazer assim. Não, é porque ela deixou de fazer assado. E eu vou acumulando um estado de vitimização onde é o outro. E aí eu vou transferindo para o outro o meu estado de paz. Minha filha, você só pode estar bem com o seu marido, minha filha, se você estiver bem consigo própria, minha filha. E vice-versa, minha filha. Ele não pode te fazer feliz se você não estiver em paz com você mesma. Isso é uma lei. Isso não é prosa. Mas muito no que essa estrutura de uma comunicação vai definir o que? As nossas emoções. Você falar uma coisa e eu interpretar outra. Então, em vez de eu interpretar e já ficar de bico, e já ficar emburrado, e se eu não entendi, ou se eu me ofendi, por que eu não viro para você e falo assim, minha filha, o que você quis dizer com isso? É tão simples, pergunta, não tem que bater também não. Vem cá, quando você fala assim, você está querendo dizer o quê? Porque às vezes a pessoa não se expressou bem. Ou às vezes a pessoa está carregada de quê? De uma emoção. Tá braba, não sei. Saiu, você abre a boca, você não tem controle do que vai sair da boca de alguém. Você só não pode pegar as coisas pessoal, porque aí você tem um problema. Minha filha, se você tem um problema comigo, o problema é seu. Mas se eu tiver um problema contigo, não adianta mentir, o problema é nosso, filha. Se eu pego pessoal porque você me chamou de bobo, você abre a boca, sai o que você quiser. Eu tenho várias escolhas na minha vida. Ou aceitar, acreditar que eu sou bobo porque você diz pra mim, ou pegar minha bengala e começar a dar na sua cabeça desaforo. Eu não levo desaforo pra casa, toma aí. Ou eu pensar assim, ela não tá bem. Vamos supor que bobo seria uma grande ofensa. Eu pensar assim, ela não tá bem, porque se ela estivesse bem, ela não ia me ofender. Ela deve estar passando por alguma coisa. E aí, talvez eu tenha a presença de espírito para falar assim, você tá bem? Tá tudo bem com você? Porque você não é assim. Você não precisa me ofender. Talvez eu tenha errado. Mas ainda assim não te dá lugar para me ofender. Correto? Então, aprenda a perguntar. Aprenda a perguntar. O que você quer dizer com isso que você me falou?
e escuta. Talvez a pessoa não soube passar a mensagem, talvez quando você pergunta, ela vai passar de uma outra maneira e que você possa até entender. É uma arte. O ser humano, para ele ser feliz, ele tem que desenvolver a arte da comunicação, do diálogo. O marido chega em casa depois de um dia cheio, teve problema no trabalho, e aí no que ele entra, a mulher está de bico, aí ele já estava puto, aí no que vê a cara da mulher, aí ele já fecha dele mais ainda com quem diz, é comigo. Ele só não sabe que ela acabou de desligar o fuxicador, como é que chama aí? Com o irmão, não, com a mãe, que estava falando que a mãe lá no Brasil, que o filho ainda mora com ela, tem 42 anos de idade, e fica desaforando a mãe. E a menina tá puta. Como é que esse menino não cresce, mãe? E você não ensina, mãe? Ele tá com 40, mas você pega um chinelo e dá na bunda dele, rapaz. Pra ele te respeitar. E a menina tá toda braba. E nisso a porta abre, o marido entra. Vê ela com bico, acha que é com ele, aí ele também faz bico, vai dormir um para um lado, um para o outro. Ninguém sabe o que era. Porque aí ela já tá braba, aí ela vê ele de bico, o que ela pensa? Tem que lidar com o porra do meu irmão, que fica desrespeitando a mamãe, e com a cara do meu marido, que ainda tá de bico. Ela não sabe que ele teve problema no trabalho, ele não sabe que ela acaba de desligar o fuxicador com a mãe e dorme cada um para um lado. Quando não fica o quê? 3 dias? Quem perde? E se o marido entra e fala assim, amor, aconteceu alguma coisa? Ela vai falar assim, sim. Você acredita no desgraçado do meu irmão que não muda? Tá lá aperreando a minha mãe? Dá vontade de ir lá bater. Aí ele entendeu, ele perguntou. Ele não assumiu que aquele bico era com ele. Ou vice-versa, talvez ela não falou com ninguém. Estava até com saudade esperando ele chegar. Estava com a janta pronta, o casal. Ele chega com a cara fechada, é a hora dela perguntar. Talvez ela não está passando por nada. Aconteceu alguma coisa? E aí é a hora dele falar assim, você acredita no filho da puta do meu patrão? De novo me distratou? Eu estou lá, dou o meu melhor, estou me sentindo desconsiderada. Ela não assumiu que aquele bico, aquela cara, era com ela. Minha filha, quantas vezes isso acontece, filha? Minha filha, isso que eu estou falando aqui, isso é realidade do dia a dia, minha filha. Você não assume as coisas, pergunta. Pergunta. Tem uma história, para encerrar essa prosa, de Juscelino Kubitschek. Era presidente, né? Na formação ali de Brasília, né? Então conta a história. Que essa questão de política, que não é minha área, mas quando vai para primeiro turno, segundo turno, você faz conchavos políticos, né? O que não foi, você vai lá e aí promete um monte de coisa para o outro apoiar para ver se você ganha. Conchavos políticos que vai fazendo promessa e não, vou dar tantos cargos, essa coisa doida aí. Então diz que acabou a política de governador e Juscelino presidente, ele recebe o rapaz do partido tal na casa dele. E aí sentaram na sala e a mulher do Juscelino vai servir um café. E a mulher do Juscelino tá ali preparando o café e ali servindo e está escutando, né? O governador falou assim, Juscelino, que cachorrada. Foi o tempo que a palavra do homem era o fio do bigode, era um aperto de mão, ai, ri. E o Juscelino falava assim, você está certo, eu te entendo. Não, Juscelino, mas como é que pode? Olha que palhaçada que tá isso, e falava, e Juscelino falava assim, eu te entendo, você está certo. Acabou a prosa, o político foi embora. No outro dia, Juscelino recebe o rapaz do partido oposto. O rapaz senta na sala com o Juscelino e a mulher vai servir um café e está de olho nessa prosa. E enquanto a mulher está de olho, o rapaz do partido oposto está assim para o Juscelino. Juscelino, e não é uma corja? Que cambada de filho da puta, Juscelino. Olha só o que está... Eu te entendo. Você está certo, eu te entendo. Vai a prosa nesse rumo e a pessoa vai embora. A mulher do Juscelino fala, Juscelino, senta ali no sofá.
Mulher, quando manda a gente sentar, não é coisa boa, minha filha. Aí você começa a rodar, né? O que eu fiz? Aí é melhor ficar calado para você não se entregar a coisa que às vezes nem é. Juscelino, senta aqui. Vamos conversar. O que foi, mulher? Juscelino, isso é a atitude de um presidente, Juscelino? De um líder, Juscelino? O que foi, mulher? Uai, veio o rapaz aqui ontem. Descasca do jeito que foi, você deu razão para ele, você falou que entende ele, falou que ele está certo. Agora veio o rapaz aqui hoje, você faz a mesma coisa? Isso é a atitude de um presidente, Juscelino? Ela em pé, e ele sentado. Aí ele olhou para a cara dela e falou assim, eu te entendo, você está certo. Só não conta a história que foi ali mesmo que ele levou um safanão, hein? Ele olhou na cara dela e falou assim, eu te entendo, você está certa. E será que o Juscelino nesse momento não era um caboclo feliz, né? Aliás, falando em comunicação, viu, minha filha? Não sei se você vai concordar com o Zé Pilintra, mas falando em comunicação, concorda com a sua mulher. Porque concordando ou discordando, no final vai sair do jeito que ela quer. Não adianta. Concorda, fala, tá, depois a gente, né? Não entra em atrito. Não entra em atrito. Mas é uma prosa importante. A gente tem que aprender a falar, como falar e o que falar. Porque às vezes quando a gente abre a boca, sai a palavra errada, na hora que não era o momento, para quem não precisava escutar. Usa a sua boca para construir e nunca para difamar, destruir ou humilhar. Use a sua palavra, como disse Madre Teresa de Calcutá, que a pessoa que passar por mim, ela saia melhor do que chegou. Essa era a teoria de Madre Teresa de Calcutá. Que aquele que passar por mim, se você não tem uma coisa boa para falar, não fala nada. É melhor do que você ser um efeito de... Agora, você pode falar os problemas, você pode falar para a pessoa que ela está errada, sem humilhar. Você não precisa humilhar ninguém, você não precisa gritar com ninguém, você não precisa, xingamento? Você não precisa xingar ninguém para impor. Minha filha, você sabe por que a pessoa grita? Quando ela está insegura. Quando eu estou numa situação contigo aqui, ó, que eu sinto que eu estou inseguro, aí eu subo no você. Aí eu começo a berrar. Para quê? Para impor. Eu estou com medo. A pessoa que grita, que berra, ela está insegura. Ela berra que é para ver se o outro cala. Ela quer se impor. Aí ela berra, solta um palavrão, manda pro caralho. Não entende isso? Isso é covardia. Você não grita com ninguém, você não desfaz de ninguém, você não precisa brigar com ninguém para mostrar o ponto que você está chateado e o que está errado, seja com filho, marido, mulher, parceiro, parceira, ambiente de trabalho e casa de santa, onde você convive com o ser humano. Você não precisa fazer isso. Use a sua palavra para construir, nunca para destruir, porque uma vez que sai, ela não é sua. Ai, minha filha, quanta coisa foi arrumada por causa da palavra e quanta coisa foi desgraçada pelo mesmo motivo, hein? Esses dias para trás eu disse aqui, falando aí com as minhas filhas que me escutam de longe, né? Eu falei, qual que é a regra? Espera 3 dias para a emoção passar, você vai falar completamente diferente. Não é que não vai falar. Nunca tome decisões baseadas em emoção. Nunca tome decisões na sua vida carregado de emoção. Pode dar ruim. Você pode se arrepender. E quando eu falo tomar decisões, escolhas baseadas em emoção, eu estou me referindo também ao diálogo. E fala para a pessoa, fala, olha, eu não estou legal, me dá um tempo porque eu quero me acalmar para a gente falar com calma. Eu não estou te desmerecendo não, porque às vezes pode também ficar ruim, né? Como se não quer falar. Olha, eu não estou bem agora, eu estou carregado de emoção. E se você quiser falar emoção, pode falar, eu estou com raiva, ou estou chateado, eu estou desapontado, ou eu estou decepcionado. Mas eu estou com essa emoção, agora nós não vamos falar. A hora que eu estiver bem, que eu estiver tranquilo, mas quando a minha garra, né, minha filha?
O ser humano não tem tempo, né? Vem aquela explosão, aquele rompante, né? O ser humano ainda tem muito animalidade dentro dele. É o outro olhar de travessa e já explode, já parte para cima. Rapaz, amansa a alma, compadre. Evangeliza essa alma, compadre. E não foi Jesus que disse que o mundo será dos mansos e pacíficos, rapaz? É o ego, né? O ego não pode deixar para depois, né? O orgulho ferido. Não tem nada de orgulho ferido não, rapaz. Quanta desgraça no mundo por causa da mesma situação. Palavra. Falou que não devia, na hora que não precisava, para a pessoa que não podia escutar. E ainda põe culpa no outro. É a fala de Zé Pilintra, minha filha. É a fala de Zé Pilintra. Na noite de hoje, né? Malandro, 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 como é que fica? Saravá malandragem, saravá seu Zé Pilintra. Ei, vamos aprender a falar, rapaz. Malandro, malandro, Porra. malandro, você não morreu. Solta os cachorros.